Olá, este é o programa FIT, primeiro ato, e aqui você acompanha então os bastidores do Festival de Teatro de Rio Preto. Você acompanha nosso programa pelo canal 4 da NET e também online pelo www.riopreto.sp.leg.br. E hoje a gente conversa com duas companhias de teatro que estão aqui com peças de rua. Eles vão falar um pouquinho pra gente dessa experiência de lidar com o público nas praças, nas ruas. Aí a gente conversa com o diretor Hector Lopes Girondo, que é da companhia Teatro de La Plaza, e também com a Márcia Nunes, que é atriz do Teatro por um Triz. Olá, gente! Olá, Ariana, tudo bom? Fala um pouquinho das apresentações que vocês vão fazer aqui em Rio Preto, no festival. Bom, a gente vai apresentar dois espetáculos de rua que, na verdade, surgiram primeiro com um único espetáculo. A gente fez uma pesquisa 2012, 2013 sobre as possibilidades da água, como a água e todos os elementos em volta da água, encanamento, torneira e tal, como possibilidade expressiva, como que a água e todos os elementos que envolvem a água poderiam ser utilizados no teatro de animação. Nós somos em duas companhias especializadas em teatro de animação de objetos. O fato de trabalhar com encanamento, com hidráulica, com água, nos levou a refletir sobre a falta de água, né? Antes, incluso que acontecesse o que está acontecendo hoje em São Paulo, né? A gente nem imaginava em 2012 que íamos ter que poupar na hora de tomar banho. Então a gente descobriu-se que a água é um recurso que todos sabemos que a qualquer momento pode acabar, que temos que cuidar, e decidimos utilizar na temática dos espetáculos. Isso nos levou, uma coisa foi levando a outra. A gente prestou muita atenção a um texto de Molière, que é o Avarento, um clássico de Molière, e a gente pensou que, assim como Molière no século 17, 16, pensava que nos mostrava um avaro que acumula dinheiro, a gente pensou que hoje em dia um avaro bem poderia acumular água e a água ser um recurso precioso. E aí foi que surgiram primeiro o Avarento e uma introdução do Avarento que fala sobre a procura da água e tal, e a gente decidiu fazer dois espetáculos. Um espetáculo mais direcionado a público mais infantil, digamos, mais de família, que é o Águas de Lavar, e o Avarento, que é um espetáculo mais para adulto, mas também para toda a família. E a gente está aqui no festival com os dois espetáculos, Avarento e Águas de Lavar. Márcia, esses espetáculos foram construídos em conjunto? É a primeira vez que as duas companhias trabalham juntas? Como que é a relação de vocês aí? Não, nós nos conhecemos há quase 20 anos. Somos companhias de teatro de animação em São Paulo e é comum participar de festivais juntos, às vezes fazerem oficinas juntos. Então a gente se conhece há muito tempo e esse já é o terceiro projeto das duas companhias que se uniram para fazer um trabalho. É difícil acertar as ideias? Como que é esse processo de construção com dois grupos diferentes? Olha, é bem tranquilo. Claro que todo o processo de criação, mesmo num único grupo, tem conflitos claro, você tem uma opinião, eu tenho outra, vamos testar uma coisa, vamos testar outra, né? Mas é bem tranquilo, é isso que eu falei, nós somos companhias amigas, temos uma mesma linguagem, então a questão de processo de criação mesmo, de às vezes experimentar coisas diferentes, mas Para a gente conhecer um pouquinho o que é a companhia Teatro por um Triz, com que vocês trabalham? Então, a Companhia Teatro por um Triz existe desde 96, em São Paulo. As pessoas têm formação de ator, mas eram encantadas, apaixonadas por bonecos. E a gente começou até num período que São Paulo tinha muito pouca coisa de teatro de animação. O Sesc fazia alguns festivais, então nós começamos a participar e foi aí que a gente conheceu o Hector. O Hector, na época, não morava no Brasil, veio para um festival. E só pagaram uma passagem de vinda. Aí ele ficou, a gente teve que aguentar ele aqui. E com o conhecimento de espetáculos, de participação de oficinas, nós começamos a cada vez mais incluir bonecos nos nossos espetáculos, né? Hoje nós trabalhamos, então, mesclando linguagem de ator
com bonecos, com teatro de objetos. E a gente tem um repertório, a gente trabalha há 18 anos e sempre assim apresentando em festivais, em Sesc, muita coisa para criança, mas algumas coisas também para toda a família, porque o teatro de animação acaba encantando também os adultos, né? Às vezes tem um certo preconceito, boneco é só para criança. E não, quando o adulto vê, se encanta também. Existem espetáculos com temáticas adultas, né? Então, há 18 anos a gente vem trabalhando com essa linguagem. Nós vamos então para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Você pode assistir aos programas e às sessões da Câmara de São José do Rio Preto também pela internet. Basta acessar o site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Clicar no ícone da TV Câmara, que está na parte de baixo do site, e clicar novamente em Assista Online. Você acompanha pela internet a mesma programação da TV em qualquer lugar do mundo. TV Câmara, o canal do Legislativo. Olá, você está acompanhando o programa FIT Primeiro Ato e hoje a gente está conversando com o Héctor e com a Márcia, que são das companhias Teatro de la Plaza e Teatro por um Triz, e estão aqui com 2 espetáculos durante o festival. E o Héctor vai contar um pouquinho pra gente a história do Teatro de la Plaza, que é importado, né? O Teatro de la Plaza surgiu em 1983 em Buenos Aires, Argentina. Surgiu, como o próprio nome indica, a gente estava saindo de um processo da ditadura que tinha afastado toda a manifestação cultural da rua. E a gente pensou que um bom nome para a companhia que estava na época recuperando contos populares, contos folclóricos e tal, era honrar a plaza que tinha sido afastada por causa da ditadura durante tantos anos. Aí a gente começou com espetáculos que, na verdade, utilizávamos bonecos por uma questão de economia de atores. A verdade é essa. Éramos em 3 atores, Carlos Canosa, Carlos Videla e eu, e não dava para pagar mais. Então a gente usava, que é uma das coisas que eu friso quando eu falo de teatro de animação, teatro de bonecos. Uma coisa é a gente, por uma questão de recurso, não ter possibilidade de contratar mais elenco. E outra coisa é uma escolha de fazer boneco como opção. Eu comecei a fazer boneco, e admito, por uma questão econômica. Mas aos poucos eu fui me encantando com o boneco, aí eu comecei a pesquisar, fazer curso. A Argentina tem uma tradição muito forte de teatro de animação e teatro de bonecos. Aí eu comecei a me interessar e eu descobri que o boneco não é só, aliás, não é para poupar elenco. O boneco é uma linguagem própria, o boneco tem uma magia, tem um encantamento, tem uma linguagem. E quando eu descobri lá pelos anos 90 que o boneco não só poupava cachê, sino que era um mundo, um universo diferente, aí começou a pesquisa na área do que nós chamamos de teatro de animação, que é qualquer objeto pode virar personagem. Você não precisa que o boneco tenha um rosto, uns olhos, um nariz, um corpo, as mãos. Você pode fazer teatro de bonecos com uma torneira, com um cano, ou com a mão, com qualquer elemento. Essa descoberta do teatro de animação, para mim, foi um antes e um depois. Eu parei de utilizar textos de contos populares, conto folclórico, para começar a utilizar uma dramaturgia própria do objeto, que ele tem uma dramaturgia própria. O objeto, ele está contando uma história, ele tem uma latência de histórias próprias dele. Quando a gente consegue casar a própria história do objeto com o teatro de objetos, o que acontece é mágico, a gente está assim, nessa linha desde os anos 90.
E vocês acabaram de se apresentar, a Márcia está até caracterizada. O teatro de rua traz surpresas, eu acredito. Como é que vocês lidam com o imprevisto mesmo da rua, de quem interage com vocês? Como que funciona? Então, para a gente é a primeira experiência na rua, o primeiro espetáculo feito especialmente para a rua. Claro que ao longo desse tempo de trajetória aconteceram algumas vezes de se apresentar em espaços abertos, mas pensar um espetáculo para a rua é a primeira experiência. E está sendo delicioso, surpreendente. A gente, por enquanto, não aconteceu nada de passar no meio da e deve ter que interromper por algum problema. Acho que está aberto e o ator acho que tem muito isso, de improvisar, né, de trabalhar com, né, com improviso, com o inesperado. É muito bom perceber isso, que de repente a pessoa está lá no fundo e vem chegando, se surpreende. Pessoas que não teriam acesso ao teatro, que não têm hábito, né, e então se encantam, né. E aí, por exemplo, hoje aconteceu isso, né, de um rapaz gritando, não sei o que. É gostoso também, às vezes, você tentar interferir, né? Na cena aconteceu isso, então eu falei uma coisa diretamente para ele. Acho que em alguns momentos você até ganha o público com isso. Tem um espaço que tem que improvisar, existe isso? Isso sim, isso tem, faz parte da nossa formação, você está lidando com a improvisação, e na rua mais ainda, né? Mas é gostoso, é bom você estar alerta e percebendo isso e aberto a receber. Eu acho que também é um treinamento, né, para o ator. Eu acho que todo ator deveria fazer alguma fase, toda a escola de teatro deveria ter uma fase de teatro de rua, porque a gente está muito acostumado com a quarta parede, está muito acostumado com a concentração. Na rua não tem concentração, não tem quarta parede, não tem nada e você tem que estar 100% ligado. Então acho que é um exercício de treinamento que potencia as tuas qualidades, as tuas capacidades. Um exercício, eu recomendo aos atores fazer uma pesquisa, uma fase de teatro de rua. Ao contrário do Por um Triz, você está acostumado com teatro de rua? Não, é assim, eu iniciei a experiência como Teatro de la Plaza, mas a Argentina é muito frio. Não dá para ficar no inverno na praça. Na praça, né? Mas não... Não, assim, eu comecei a experiência como teatro de boneco, um teatro de rua. Embora a intenção era começar na rua, eu devo dizer que não gostei da minha experiência na rua. Eu não tinha formação para estar na rua, você precisa de muita formação, você acha que é fácil. Não é só pegar a companhia e colocar na rua, não, né? Não, é absoluto. Não é fácil, a gente fez umas experiências na rua e, primeira coisa, estamos falando de muitos anos atrás, anos 82, não existia o equipamento técnico que hoje em dia você tem uma microfonia maravilhosa e acessível. A gente trabalhava com esse microfone pendurado com um fiozinho no pescoço, com um equipamento a válvula que poucas vezes respondia. Então a condição técnica é muito importante na rua. E isso hoje em dia é absolutamente acessível a qualquer bolso, na época não era. E também o clima, é verdade, trabalhar num país frio não é a mesma coisa que trabalhar no Brasil. No Brasil você pode pegar uma chuva, mas dificilmente vai pegar um frio que não dá para você ficar na rua. Então tudo isso fez com que a companhia escolhesse o palco. Então assim, a experiência de rua proposital aconteceu junto com o Triz aqui no Brasil, nesse projeto que era uma das pernas do projeto era precisamente o teatro de objetos na rua. A surpresa de ver que uma torneira é pessoa e na rua, né? Para esse público ingênuo, desprevenido, que é um público diferente, um público difícil quando você de antemão chega na praça e vê que não é o seu espaço, que é o espaço de outro e tal, mas muito grato quando eles se ligam com o seu trabalho. Hector, Márcia, foi um prazer conversar com vocês, a gente fica por aqui. Um bom espetáculo para vocês aí, que ainda tem bastante festival pela frente, né? Muito obrigado.
Esse então foi o nosso programa FIT, primeiro ato, e ainda tem muita peça para acontecer, tem muita coisa para acontecer no festival. E quem tiver interesse em acompanhar as peças de rua, pode acessar o site www.festivalriopreto.com.br. Ali você vai achar os horários, os locais e aquilo que mais te interessa ou te desperta para conferir o trabalho desses atores. TV Câmara, o canal do Legislativo.